Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pronto Atendimento. Eu sou o Júlio Sena e está começando agora este programa que é feito para você, para que você mande as suas dúvidas, as suas considerações, os seus questionamentos. E hoje estamos levemente desfalcados, mas estamos em uma ótima presença com o Antônio Carlos. Seja bem-vindo, Antônio. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos nossos companheiros que estão nos vendo e nos ouvindo. Esperamos que possamos substituir a Celina à altura, né? Uma boa tarde a todos. Vamos mandar vibrações para a Celina, que está se recuperando, pegou aí uma gripe forte, mas logo, logo estará 100% aqui conosco. E vamos então, como já é de praxe aqui no programa, acompanhar o Antônio Carlos, que fará uma prece especial, aproveitando aqui o nosso especial de vibrações pelo aniversário do Clube Amigos da Boa Nova. Isso. Então, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, por essa oportunidade que Ele nos concede de podermos estarmos reencarnando e, de certa forma, tentando, de alguma forma, reparar alguns erros, vencer algumas tendências do passado e pedir a força necessária para que nós possamos continuar sempre com esse mesmo objetivo, que é o objetivo do crescimento e da evolução. E lhe pedimos, Pai, nos ampare a todos, permita que os amigos espirituais estejam sempre presentes junto conosco, nos orientando, nos intuindo, para que nós possamos tomar as decisões corretas e que possamos fazer aquilo que é melhor para nós. E pedimos também, Pai, auxilia a nossa rádio, a nossa TV Mundo Maior, para que possamos continuar ainda nessa empreitada, que é levar a doutrina espírita, levar os ensinamentos do Mestre Jesus para todos os cantos do planeta. E que para isso auxilie-nos, através dos Clube Amigos da Boa Nova, com os companheiros que estão junto conosco, participando, divulgando a doutrina, né? Porque eles não estão aqui se comunicando, mas quando nos ajudam, nós sabemos que essa ajuda é que proporciona que possamos levar essa mensagem a todos os rincões do mundo. Vibramos por todos esses companheiros também, Pai, e pedimos, nos fortaleça, nos ampare e que permita que o programa de hoje seja satisfatório. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode participar do programa Pronto Atendimento de hoje, mandando a sua mensagem pelos nossos telefones, primeiramente pelo 0800 979 5011. Você pode ligar, mandar a sua pergunta e lembrando, ainda que a sua pergunta pareça algo muito simples, com certeza ela vai ajudar muitas pessoas que podem ter a mesma dúvida que você. Se quiser mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp, anote o número no seu celular. O número é o 11 99643 3827. 11 99643 3827. Participe do Pronto Atendimento, mande as suas dúvidas. E nós temos uma novidade que você já deve ter percebido. Voltamos ao Facebook. Muito bom, né, Antônio Carlos? Muito bom. Voltarmos ao Facebook. O pessoal estava com saudade juntos, já. Né, com os nossos ouvintes, né, e participando, nos ajudem com a sua participação, suas perguntas também, colocações, né, para que possamos, né, desenvolver melhor o programa. Né? Exatamente. Então você que está aí participando pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, pode mandar os seus comentários. Eu já estou aqui acompanhando a sua participação. A gente teve um primeiro comentário que eu já vou trazer aqui no Facebook, que é do Eugênio Lico Itu. Ele mandou aqui: boa tarde, queridos amigos, saúde, paz e luz, gratidão, feliz pela volta do Facebook, forte abraços a todos. Olha que bacana, né? Já reconheceu aqui que voltamos, estamos ao vivo pelo Facebook. Você também pode mandar pelo WhatsApp a sua pergunta, assim como nós já estamos recebendo. A primeira delas é a do Eduardo, que é de Pirituba, São Paulo. Ele diz o seguinte: por que podemos chamar de resgate coletivo quando acontece um acidente, se, por exemplo, a pessoa que provocou esse acidente, ela se suicidou? O suicídio não entra nas leis de Deus? Será que realmente é um resgate? Ou foi criado um novo karma? Olha, veja, aquele que provocou, ele é responsável pelo que ele provocou. Então, se ele, de repente, provocou a morte de muitas pessoas, ele vai, de certa forma, responder isso para a consciência dele, tá? Ele vai, quando ele se conscientizar do erro que ele cometeu, principalmente ter tirado a sua vida e, junto a isso, ter tirado a vida de muitas criaturas, ele vai querer, de certa forma, estar reparando esse erro que ele cometeu.
Então, essa criatura, o sofrimento é esse, é o sofrimento moral, quando nós percebemos que fizemos coisas erradas e às vezes sabemos que para consertar aquilo vamos ter que enfrentar muitas dificuldades. E nós enfrentamos, aos poucos nós vamos superando. Então, esse que provocou é o responsável. Aqueles que sofreram as consequências, ou seja, que desencarnaram naquele momento que estavam junto com esse acidente que essa criatura causou, vamos dizer assim, era o momento deles desencarnarem. Então, desencarne coletivo, por quê? Porque eles estavam reunidos num determinado local onde aconteceu um acidente ou coisa parecida, onde todos desencarnaram, ou a grande maioria que estava ali, desencarnaram. Então, é um desencarne coletivo que a doutrina chama. E aquele que causou isso, ele não era para ele estar provocando aquilo, ele não reencarnou para tirar a vida de ninguém, muito menos a dele. Mas como ele teve essa atitude, a espiritualidade estava unido ali junto com essas criaturas que desencarnaram e também amparando ele e aqueles que desencarnaram, né? Ele é o responsável porque ele causou por iniciativa própria, ele não reencarnou para isso. E os outros sofreram as consequências de algumas situações que talvez precisariam estar passando para crescer, evoluir ou reparar alguma coisa. Perfeito. A gente tem uma outra participação também chegando aqui pelo WhatsApp, muitas mensagens chegando. Essa é da Solange, ela é de Suzano, São Paulo. Está aqui nos acompanhando pelo rádio. Queria saber se assim que alguém desencarna, como que essa pessoa fica no mundo espiritual? Ela sente saudades? Ah, sim, Solange, saudade nós sentimos, porque nós amamos os nossos entes queridos, os que vão e os que ficam também, né? Agora, como ela se vê no mundo espiritual, cada caso é um caso, cada criatura vai se ver de uma forma. Alguns estão tranquilos, desencarnam, despertam lá e se sentem num hospital ou coisa parecida. Outros, às vezes, a mente um pouco perturbada, pode se ver em locais onde eles têm afinidades, ou seja, aquelas criaturas que quando estavam encarnadas só faziam coisas erradas, viviam em locais ruins, vamos dizer assim, elas vão se ver nesses locais também no mundo espiritual, porque ele criou aquilo para ele está sintonizado com aquelas criaturas que estão com o mesmo tipo de pensamento e eles vão estar reunidos ali, né? Então, cada um vai se ver da forma que estiver mentalmente. Outros vão dormir durante algum tempo, né? Aqueles que acreditam que vão dormir, outros ficam enfermos no mundo espiritual, recebendo tratamento. Então, cada caso é um caso, difícil de nós afirmarmos. Agora, saudades, os que vão também sentem, porque a saudade não é só os que estão aqui para os que estão lá. Os de lá também sentem saudade dos que estão aqui. Por isso que é importante nós estarmos sempre orando por eles, vibrando positivamente por eles, né? E desejando que eles estejam bem, porque quando nós estamos pensando neles, nós estamos em sintonia com eles. E eles vão sentir essa vibração positiva, vão sentir esse amor, esse carinho que nós estamos emanando e vão se sentir mais confortados onde eles estiverem. Essa questão, né, Antônio Carlos, de quando a pessoa, o espírito, né, volta para o plano espiritual, gera muitas dúvidas e até curiosidades, né, de como que se processa isso. E é legal porque o Espiritismo explica exatamente isso, né? Não muda muita coisa, não. A gente vai se ver como nós estamos aqui, tá? Se eu gosto de bagunça, eu vou me ver na bagunça. Eu tenho que ser bem claro nisso. Se eu sou uma pessoa mais calma, mais pacífica, eu vou estar junto com pessoas calmas e pacíficas. Eu vou me colocar nessa situação, tá? Perfeito. Isso aí não vai mudar do dia para noite assim, não né? muda. Bacana. A gente tem aqui uma outra participação que tem bastante a ver com esse tema. É do Geraldo Cucharo, que ele é de Itanhaém. Ele diz o seguinte: alô, turma do Pronto Atendimento. Uma boa tarde a todos e muita paz. Eu pergunto, o espírito, quando chega na vida espiritual, como é que a gente se comunica? Há a possibilidade de ficar sem comunicar de imediato? Como que a gente pode explicar isso, Antônio Carlos? Bom, se nós estivermos despertos no mundo espiritual, nós vamos nos comunicar normalmente, Geraldo. É como nós estamos encarnados aqui. Às vezes nem percebemos que desencarnamos. Estamos na dimensão espiritual e achamos que estamos aqui no meio dos encarnados. E às vezes nós tentamos até nos comunicar com os encarnados, porque nós não sabemos que estamos desencarnados e as pessoas não vão nos ver, não vão nos ouvir. Alguns ouvem, mas às vezes não dão nem atenção, porque né, você não pode ficar também conversando com os desencarnados toda hora. Tem um local certo para isso. Então, o que acontece? Essas pessoas vão, de certa forma, virar as costas e sair andando, como se não estão nos vendo, né? E nós, às vezes, nos irritamos achando que elas estão nos ignorando. Outras vezes, nós vamos estar nos relacionando com desencarnados mesmos. E vamos estar conversando como se estivéssemos conversando aqui, tá? Normalmente, falando, achamos que estamos usando as nossas cordas vocais. Mas no mundo espiritual,
a conversa, o diálogo, ele ocorre através do pensamento. É que, estando desencarnado e muito ainda apegado às coisas materiais, nós vamos achar que estamos falando com as nossas próprias cordas vocais, com a nossa voz normal. Mas quando na realidade nós estamos pensando, o outro está captando e respondendo também como se estivesse falando naturalmente conosco. É o que acontece nos trabalhos mediúnicos. Às vezes o espírito vem, conversa com o orientador através do médium, é claro, né? Só que ele não percebe que ele está conversando através do médium. Ele está ali achando que é ele que está conversando com o orientador. Às vezes ele aponta o dedão no nariz do orientador e fica falando algumas coisas, achando que o orientador está vendo. Às vezes o orientador não está vendo. E ele está achando que está conversando com o orientador sem perceber que tem um médium transmitindo tudo que ele está falando, né? Então, vai depender da compreensão. Tem aquele que compreende e começa a agir naturalmente. Mas muitos ainda, a grande maioria de nós ainda conversamos achando que estamos falando naturalmente com as nossas cordas vocais. É interessante a gente entender cada vez mais como funciona esse processo entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Mandar um abraço para Maria Tereza Bragueta Alibrando, que bom ter vocês de novo, Deus abençoe. E a Rosângela Matos também. Boa tarde, meus amigos. Todo mundo que está aí participando e assistindo a gente pelo Facebook, você pode mandar a sua pergunta também, deixa aí nos seus comentários. Mas eu quero fazer um convite especial para você, para que você leve essa mensagem, né, essas respostas que a gente traz aqui da doutrina espírita. Você pode clicar em compartilhar. Quando você clica em compartilhar, mais pessoas têm acesso a este programa e a estas respostas, a essas considerações sobre o espiritismo. Então aí do ladinho você vai ver o botão compartilhar, é só clicar e chamar mais pessoas para assistirem o pronto atendimento de hoje. Nós temos mais participações pelo WhatsApp. Essa aqui veio da Vitória. A Vitória mandou só uma gratidão aqui pra gente. Ela é de Santo Antão, Pernambuco. Abraço. Boa tarde para todos vocês desse maravilhoso programa que nos traz tantos ensinamentos. Abraço, Vitória. Bacana, né? Obrigado, né? Obrigado, Vitória, pelo seu carinho. A gente tem também a participação do Leandro. Conheci a doutrina esse ano e tenho seguido. Percebi mudança em mim em pouco tempo. Porém, eu sou perfeccionista e eu levo a sério. Quando erro, pois todo homem está sujeito ao erro, me cobro demais e fico mal. Me auxiliem. O que a gente poderia falar para ele, Antônio Carlos? Olha, Leandro, você diz que você está assimilando a doutrina. Uma das situações que nós devemos entender na doutrina é que todos nós somos espíritos imperfeitos, temos algumas dificuldades ainda a vencer. Então, não é porque nós ficarmos nos cobrando muito, nós temos que lutar para vencer as nossas imperfeições, sabendo que em determinados momentos nós vamos tropeçar, sim. Nós não vamos virar anjo numa única encarnação, né? Então, nós vamos tropeçar, mas o importante é reconhecer que tropeçou, reconhecer o que errou, e não cometer o erro novamente, estar trabalhando para não agir novamente assim. Porque não adianta nós ficarmos nos cobrando, nos punindo porque fizemos coisas erradas, achando que com isso estamos resgatando, consertando o erro. Não. Devemos perceber o erro, ver o que nos causou, o que nos levou a cometer aquele erro e lutar para não errar mais e continuar indo no caminho certo. E, se possível, consertar aquilo. Se causou algum distúrbio, alguma coisa parecida, consertar aquele erro e continuar caminhando. Porque se nós ficarmos presos ao nosso passado, nos cobrando de erros que nós cometemos, nós não vamos fazer nada no futuro. Nós vamos ficar sempre relembrando o passado e revivendo o passado, quando na realidade não. Nós devemos usar o nosso passado como um aprendizado. Se erramos, vamos consertar o erro, se pudermos, e vamos lutar para não errarmos novamente. E colocar uma pedra em cima e não ficar remoendo aquilo, tentando nos punir, achando que com isso nós estaremos resgatando. Porque a punição não ajuda em nada, só nos complica ainda mais, né? Exatamente. A gente tem mais participações chegando tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp. Você pode continuar mandando aí a sua pergunta. Esse, na verdade, é um relato de um amigo nosso que não se identificou e disse o seguinte: Irmãos espíritas, estou sem saber o que fazer. Na segunda-feira eu fiz um exame de DSTs e descobri que sou portador do HIV e sífilis. Estou muito abatido, sem saber o que fazer e a quem falar. Preciso de uma palavra de apoio. Olha, companheiro, hoje nós sabemos que o HIV, ele tem controle, então é uma enfermidade ainda que pode trazer consequências dolorosas, mas é procurar fazer o tratamento normalmente, procurar seguir o que o médico recomendar,
né? E continuar a sua vida normal, porque com o tratamento você vai levar uma vida normal sem ter alguns tipos de problema. Pode ser que um ou outro pode aparecer, mas você tem como controlar. Hoje em dia está quase como se fosse uma enfermidade crônica, como nós vemos que, por exemplo, a cara do açúcar, como chama, diabetes, né? É só controlar, porque o diabetes também hoje é considerado uma doença tranquila, mas se a pessoa não controlar, leva ela a óbito também, né? Então, é buscar o tratamento médico, não ficar buscando o porquê, o que aconteceu, como aconteceu, buscando culpado por essa situação, né? E continuar vivendo a sua vida, acreditar em Deus e perceber que isso, talvez, seja uma situação para você se lapidar também, espiritualmente falando, tá? De repente, essas consequências que nós adquirimos nessa existência, se não for coisas por descuido nosso, vamos dizer assim, né? Por imprevidência, pode ser alguns resgates também, né? Então é acreditar em Deus, nada é por acaso. Se Deus permite que nós passamos por determinadas situações, isso é para o nosso bem. Às vezes nós olhamos, nessa hora a gente olha e parece um castigo, entendo isso também, né? Mas Deus não nos castiga, Deus só nos dá oportunidade. E se aconteceu isso, talvez é para que você possa, através dessa situação hoje, estar se trabalhando para se melhorar espiritualmente, para que no futuro não traga nenhuma consequências físicas devido a algumas atitudes da vida passada ou dessa vida atual, né? E que a gente possa mandar também boas vibrações, né? Para que você, claro, nessa situação que não é uma situação agradável, possa tirar o melhor disso, tendo aí sempre esse apoio, esse amparo da espiritualidade também. Vai ficar aqui o nosso carinho. A gente está recebendo algumas participações também pelo Facebook e eu quero fazer aqui um agradecimento. Agradecimento a vocês que já começaram a compartilhar essa transmissão ao vivo. O Eugênio Lico, a Benedita, a Graça Albuquerque, a Maria, Aparecido, Birajara e o Antônio Carlos. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. Obrigado. Tá aqui compartilhando essas informações, esse programa com mais pessoas. Pelo nosso Facebook, o Daniel Rosa está participando e ele faz a seguinte pergunta. Contar com o lado magnético de união de orações de nossos colegas de trabalho, solicitando dentro da religiosidade boa sintonia, pode apaziguar as influências espirituais dos mais exaltados que não se vigiam? Ah, pode sim, Daniel. Quando nós estamos orando, vibrando para o planeta, em quantidade de muitas pessoas, nós estamos envolvendo o planeta em vibrações positivas. Então, nós temos as vibrações positivas e as negativas. As negativas, o que são? São aqueles pensamentos negativos de pessoas que estão revoltadas por um problema ou outro e pensando só coisas negativas. Então, nós vamos contrapor isso com o quê? Com vibrações positivas, e quanto mais vibração positiva, mais nós vamos eliminando essas vibrações negativas, né? Então nós vamos as vibrações positivas vão se sobrepondo às negativas, e isso vai fazer com que aquelas pessoas que estão desarmonizadas, pensando dessa forma, também acabem se harmonizando, porque não sei se já aconteceu com você, ou comigo já aconteceu algumas vezes, às vezes eu estou irritado, nervoso, aí chega uma pessoa positiva, uma pessoa autoastral, começa a conversar, você começa a mudar né, a sua situação, você começa a se sentir melhor. O que é isso? É a vibração positiva que essa criatura está transmitindo para nós. É assim conosco também. Por isso que a prece, a vibração é fundamental para nos auxiliarmos também na harmonia do planeta, né? Perfeito. A questão da prece, da vibração é super importante nas nossas vidas, né? Até por isso que a gente faz todos os meses aqui esse especial de vibrações. Né? Nesse mês de julho estamos vibrando pelo Clube Amigos da Boa Nova, já que é aniversário de 19 anos desse grupo, dessa família, que é o que mantém os trabalhos da rádio, da TV Mundo Maior. Então, aproveitando, eu quero te fazer esse convite. Se você ainda não faz parte dessa família do Clube Amigos da Boa Nova, hoje você pode fazer. Já para ir dar de presente de aniversário para o clube, você pode entrar em contato através do 0800 12 18 38 ou acessar também amigosdaboanova.com.br para se associar a esse clube, ter inúmeras vantagens, mas a principal delas é levar a doutrina espírita para todos os lugares do mundo, que é onde nós estamos. E a gente já consegue ver aí muitas pessoas de vários locais, de vários países, participando e recebendo essas mensagens.
Então, venha fazer parte da família do Clube Amigos da Boa Nova. A gente tem aqui mais participações pelo Facebook. A Valderice Lima mandou um boa tarde, Valderice. E a Fabi Moura fez uma pergunta. Nos casos de problemas como depressão, transtornos, etc., qual a melhor forma de se conectar com a espiritualidade? Fabi, aí tem que ter um esforço muito grande, porque a pessoa quando está nessa situação, realmente, ela, às vezes, na grande maioria das vezes, né, ela se sente muito fragilizada, mas ela não, parece que não se sente forte o suficiente para orar, para pensar positivamente. É difícil a gente falar, porque eu estou falando baseado em que a gente ouve, porque eu nunca passei por isso, então eu sei que é uma coisa muito séria, é muito doloroso, né? E é muito difícil a pessoa mudar o seu padrão vibratório, a sua forma de pensar. Ela às vezes acaba se entregando mesmo. A Javissa, nós vimos o que aconteceu com a moça recentemente, né? Vi uma moça bonita, jovem, né? Até famosa no meio da internet, e por causa da depressão cometeu um ato que não vai ajudá-la muito. Infelizmente, devemos vibrar muito por ela. Então, o que acontece? Tem que ter um esforço muito grande. Nunca esquecer do tratamento médico, nunca deixar de tomar os remédios, porque às vezes a pessoa toma o remédio às vezes traz algumas coisas não muito agradáveis, né? Reações não muito agradáveis. E ela, quando ela se sente melhor, ela abandona o remédio. Isso não é bom, porque quando nós abandonamos o tratamento, retorna às vezes mais agressivo ainda aquela situação. Né? Então, é continuar tomando remédio, buscando o psiquiatra, buscando o médico e tentando se fortalecer através da prece, se ocupando. Eu sei que para quem falar isso, para quem está nessa situação, é difícil, né? Para a gente parece ser fácil, porque a gente não está nessa situação. Mas é tentar motivar essas pessoas, tentar mostrar para elas que elas são filhos de Deus, que são pessoas que têm muito a acrescentar na nossa vida, né? E que podem fazer muito por nós, mostrar também que elas são responsáveis pela nossa felicidade. Porque se elas sofrem, a família sofre junto também. Eu acho que nós não vamos estar cobrando isso, mas mostrar para ela que nós também, de certa forma, dependemos dela, dependemos da felicidade dela, né? Então é tentar levantar o astral dessa pessoa e, de certa forma, fortalecê-la para que ela entre em prece realmente, para que ela mude esse padrão vibratório, porque a prece ajuda muito a mudar o padrão vibratório. Mesmo com a enfermidade, quando nós estamos em prece, nós nos acalmamos. E quando nós nos acalmamos, a espiritualidade superior nos envolve e nos inspira para que nós tenhamos pensamentos mais positivos, coisas melhores, né? Então, é agir dessa forma. Não tem uma receita certa como fazer, né? Mas é tentar motivá-los, tá? É muito pessoal também, né? Cada pessoa acaba encontrando a sua maneira. Exatamente, né? A Flávia do Imirim mandou aqui um boa tarde, amigos, ouvindo o programa e aprendendo sempre com vocês. Obrigado, Flávia, um abraço para você. A gente também teve aqui pelo WhatsApp uma pergunta que é do Jamil, ele é de São Paulo. Ele diz o seguinte: olá, amigos, há muito tempo ouço dizer, e não posso afirmar que seja do médium Raul Teixeira, a afirmação da existência da expiação de cobrança imediata, ou seja, pessoas que ultrapassam em muito o limite do bom senso e acabam desencarnando por esse motivo. Acidentes de automóveis, quedas de grandes alturas por pichações, por exemplo. O que vocês dizem sobre isso? Isso é uma imprudência, né? A pessoa está agindo com imprudência e está colocando em risco a sua própria vida, né? De repente, se colocando em risco de morte. Como ele falou, resgate momentâneo. Ele colocou aqui como expiação de cobrança imediata. Não, veja bem, não é uma expiação. Não sei se foi o Raul que disse, né? Eu também não estou dizendo que ele está errado, mas eu não encaro como uma expiação. É uma consequência de um ato que a criatura cometeu. Lógico que ela vai ter que responder por isso. Ela vai ter que expiar, ela só vai expiar se ela chegar no mundo espiritual revoltada e não aceitando o fato de ela ter desencarnado. Então ela vai ter uma reencarnação compulsória em situações difíceis, onde ela, através do sofrimento, ela acaba expiando aquilo. Mas ela pode, de certa forma, mudar isso através das suas atitudes. Ela não precisa sofrer para resgatar, para reparar erros, para consertar os erros que ela cometeu. Mesmo os erros por imprudência, onde ela tenha causado a sua morte ou às vezes morte de outras várias pessoas, como nós falamos no início. Ela tem condições de reparar esses erros através do trabalho, vários tipos de trabalho em prol do próximo.
Porque quando nós falamos expiação, expiação é para aquela criatura que realmente não quer mudar em nada, aquela criatura que não aceita e que acha que está certo e quer continuar fazendo aquilo. Então ela tem reencarnes, às vezes, muito difíceis, muito dolorosos. Quando a criatura reconhece o erro, quando ela percebe que errou, se arrepende e quer consertar, reparar esse erro, ela vai reencarnar em situação difícil às vezes, mas ela vai encarar de forma diferente. Porque nós expiamos quando nós não aceitamos, quando nós nos revoltamos. Por isso que eu não entendi bem a colocação, se é uma expiação imediata, como se diz. Imediata, Não, exatamente. isso foi a consequência de um ato de imprudência, impensado, onde a pessoa desencarnou e ela vai perceber que o erro maior foi por parte dela mesma e vai ter que reparar isso consigo mesmo. Ou seja, se ela caiu de uma altura num local muito alto, ela danificou o seu corpo físico e refletiu no corpo espiritual. De repente reencarna com algumas sequelas físicas. Exatamente. Essa é a expiação, né? Exatamente. Aqui pelo Facebook, mais pessoas participando. A Luciane Gomes Garcês já até compartilhou. Muito obrigado, Luciane. Um abraço para você. A Penha Cabral, nossa querida Penha. Boa tarde, povo. Boa tarde, Penha. Um abraço para você. Também a Flávia Silveira Lima. Boa tarde, queridos. Que bom que voltaram no Face. Sentindo falta da doçura da Celina. Beijos para ela e para vocês, meninos. É a Flávia de Fortaleza. Um abraço, Flávia. Obrigado pela participação, Flávia. Você que já é parte dessa família do pronto atendimento, né? Temos aqui uma pergunta da Natália Mello. Ela diz assim: sabemos que todos nós temos o livre arbítrio. Então eu posso não querer reencarnar? Pergunta É interessante. interessante. Quem está mandando é o Felipe, é o marido da Natália, são meus alunos. Ah, olha só que Ele bacana. participa bastante. Legal. Veja, Felipe, nós temos o livre... E Natália também. Nós temos o livre-arbítrio, sim, mas posso me recusar a reencarnar durante algum tempo, mas vai chegar um momento em que eu vou perceber que eu preciso reencarnar. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, que foi o suicida, ele sabia, ele passou por situações dolorosas no mundo espiritual, percebeu o erro que cometeu e começou a trabalhar para a reencarnação. Mas ele antecipou ao máximo essa reencarnação, porque ele sabia que ia ter que ter uma reencarnação difícil, dolorosa, porque ele deu um tiro no ouvido, né? Então, o que acontece? Ele foi, de certa forma, adiando essa reencarnação, mas chegou um determinado momento que ele chegou à conclusão: eu preciso reencarnar. Então, não tem como nós dizermos, não, eu não quero. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que reencarnar. E existe também a reencarnação compulsória. Às vezes eu não quero e estou fazendo um monte de coisas erradas que estão prejudicando a mim. Aí a espiritualidade programa uma reencarnação para que eu possa estar passando por algumas situações para rever as minhas atitudes. Vou ter essa reencarnação sem mesmo querer. É a reencarnação compulsória. Isso para o meu bem, não é castigo, né? Então, vai depender muito do espírito. Aquele que está muito arraigado ao mal, que só quer fazer coisas ruins, sabendo que é um obsessor que está no mundo espiritual fazendo mal e não quer reencarnar porque quer continuar fazendo mal, a espiritualidade programa uma reencarnação compulsória para ele. Ele reencarna em situação muito difícil para ele perceber que aquilo que ele está causando, que ele está fazendo, está causando muito mal, principalmente a ele, para que ele possa mudar também. Então essa é a reencarnação compulsória, onde nós não usamos o nosso livre-arbítrio, mas são coisas que não acontecem com muita frequência, não. Perfeito. Mais participações chegando aqui pelo nosso canal de Facebook. O Raimundo Salles, que é de Alagoinhas, Bahia, colocou aqui nordestino. Então, um abraço para todos vocês de Alagoinhas, da Bahia. A Cida Valek, boa tarde também. E o Ednilton Rogério, boa tarde, Antônio Carlos. E a todos da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Boa tarde, gratidão, Nils. sempre aprendo com vocês. Que bacana, né? Ele que é de São Paulo, está aqui participando com a gente. Temos também a participação pelo nosso canal de WhatsApp. Você pode mandar a sua também para o 11 99643 3827. A participação de agora, a pergunta, vem da Rosana Giatti, de Sapopemba, São Paulo. E ela diz o seguinte: boa tarde, meninos do PA. Agora, sem a Celina, a gente vira os meninos do PA. Né? Sou estudante do primeiro ano básico na casa espírita que frequento. À parte, eu estou fazendo o estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos. Por minha conta, surgiu uma dúvida. No primeiro capítulo, onde é mencionada a mudança de vida de Santo Agostinho, Saulo também é citado. Dúvida: Santo Agostinho seria a reencarnação de Saulo ou a menção é uma comparação na mudança de vida de ambos? Ela viu isso no Evangelho? No Evangelho.
Nossa, Rosana, eu não me lembro de ter visto essa passagem comparando o Santo Agostinho com o Saulo de Tarso, né? Não sei te dizer se é reencarnação, não. Mas pode ser uma comparação porque os dois têm o mesmo propósito, divulgar o Evangelho. Pode ser, não estou dizendo que é também, né? Eu preciso estudar essa parte aí para te falar melhor, viu? Então, não tenho como te responder se é a reencarnação dele, não. Essa parte também não lembro de ter visto essa relação, né, dos dois. Agora, não sei, como ela colocou que está estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, pode ser em um dos dois. Um dos dois, é. A gente tem uma participação aqui, a pergunta do Jairo Machado pelo Facebook, ele que sempre nos acompanhava pelo Facebook, agora voltou, né, Jairo? Agora estamos aqui novamente ao vivo pelo Face. Boa tarde, de luz. Uma pergunta. Seria possível alienígenas transmitirem suas mensagens, assim como podem fazer os nossos mentores espirituais? Olha, Jairo, alienígenas são o quê? Seres de outros planetas. Eu entendo que são seres encarnados em outros planetas. Pode acontecer? Eu acredito que até pode acontecer. Mas ainda hoje nós não estamos em condições de ter contatos direto com eles. Eu explico por quê. Porque nós ainda somos um povo muito bélico. Se, por exemplo, aparecer uma nave espacial aqui, nós vamos encará-los como invasores, como criaturas que vêm, de certa forma, tentar nos dominar. E vamos jogar um monte de bomba na cabeça deles. Isso é a forma de agir do ser humano encarnado na Terra. Porque não temos compreensão ainda que se a criatura tiver condições de vir até nós através de uma nave espacial, é porque ela é muito superior a nós. Então ela não virá para nos prejudicar, poderá vir para nos ajudar. Porque os inferiores a nós não teriam condições de vir. Assim como nós ainda não temos condições de ir muito longe. Nós vamos na Lua, chegamos próximo a Marte, não chegamos nem em Marte ainda. Então você vê que a distância entre eles que chegam até nós é muito grande em relação à evolução, tá? Poderá de alguma forma trazer alguma informação? Eu acredito que sim. Poderá trazer como os nossos mentores nos trazem através do quê? Da intuição. Né? Agora, não posso afirmar que eles têm essa condição, porque são espíritos superiores, mas ainda encarnados em outros mundos. Não sei se você está entendendo, tá? Os nossos mentores estão no mundo espiritual, não estão encarnados. Sim. Né? Então, pode acontecer? Pode, porque sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, sabemos que existem muitos mundos muito superiores ao planeta Terra, muito evoluídos, e que tem essa condição. Se nós conseguimos chegar na Lua, por que aqueles mais evoluídos que a gente não consegue chegar até nós? Exatamente. É interessante que as participações estão chegando, né, aqui pelo Facebook e WhatsApp, e a Lulu Lacerda mandou uma mensagem lá no Facebook, assim, ó, uma interação entre o público que está nos assistindo. Boa tarde, queridos. Apenas para deixar um abraço e boas vibrações à equipe amada de quarta-feira, especial ao Antônio Carlos. Obrigado, Lulu. E antes, ela mandou assim: Daniel Rosa, amo suas perguntas e participação na programação. Que bom. Sempre geram respostas esclarecedoras. Verdade. Um abraço e luz para todos que amam o PA. Legal, Um abraço, né? Lulu. Tudo de bom. Obrigado pela sua participação, Lulu. Também aqui pelo WhatsApp, a gente recebendo mais mensagens. Claro, Simone Dias não poderia ficar sem mandar a sua mensagem. Já estava esperando aqui, né? A gente já estava contando quanto que a Simone vai mandar. Boa tarde, meus queridos amigos, Antônio Carlos e Júlia. Abraços fraternos. Ela quer de Suzano. Um abraço, Simone. Simone é minha amiga do Facebook. Ah, olha só. Então, Simone, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você. O José Bento de Salesópolis também mandando uma boa tarde. Estou assistindo o programa. Muito bom, muito esclarecedor. Obrigado também pela sua participação, José Bento de Salesópolis. E temos uma pergunta que não foi identificada, que manda aqui, é uma pergunta até bem curta. Boa tarde. Eu gostaria de saber se masturbação atrai espíritos obsessores. Olha, meu amigo, porque o que acontece? A pessoa que está se masturbando, ela está criando imagens mentais. Né? Então ela está criando determinadas situações mentalmente. E os espíritos falam, os nossos pensamentos no mundo espiritual é um livro aberto. Né? Ou seja, nós criamos formas de pensamento. Então, alguns espíritos que estão naquele mesmo padrão vibratório, eles vão perceber esse tipo de pensamento. Então, o que acontece? Eles vão estar, de certa forma, envolvendo a pessoa para que ela continue cada vez mais pensando e participando daquilo que ela está fazendo. Ou seja, quando nós estamos fazendo esse tipo de coisa, nós estamos emanando também fluidos. Eles estão, de certa forma, se alimentando com esses fluidos que nós estamos emanando e estão, de certa forma, se alimentando.
Quando nós temos esses hábitos, vão ser bem claros, é aquela coisa que a pessoa faz constantemente, que vira um vício, porque aí ela está sempre rodeada desse tipo de espírito. Casos esporádicos, eu não acredito que atraia. Casos esporádicos, né? Porque quando cria um hábito, quando cria um vício, nós criamos as companhias espirituais. Agora, num caso esporádico ou outro, a pessoa mudou o pensamento rapidinho, eu acredito que possa não haver esse tipo de envolvimento. É mais quando a criatura está viciada em fazer aquilo. E tudo que é em exagero, tudo que é vicioso, que nós nos deixamos viciar, acabamos atraindo companhias, né? Então, é só se vigiar. Até porque gera um desequilíbrio também, né? Exato. A Vânia Rabelo mandando aqui um boa tarde pra gente. Boa tarde, Vânia, pelo Facebook. E temos aqui uma pergunta do nosso amigo Emerson, que é de Barueri. Olá, Rádio Boa Nova, aqui é o Emerson de Barueri. Obrigado por ajudar, ótimo programa. As pessoas que cometem suicídio e acabam sofrendo presos aos corpos, existe algum modo de ajudar essas pessoas que sofrem após esse ato? Para todos os casos de suicídio, principalmente, né, para todos os casos de desencarne, a prece, as vibrações, precisamos fazer mesmo para auxiliar aquele que desencarnou. No suicídio, principalmente, porque a criatura, quem comete o suicídio? São criaturas que acreditam que vai morrer e acabou. Só que ela vai se ver viva no mundo espiritual. Ela vai se decepcionar muito, porque ela vai perceber que ela continua com os problemas que ela tinha e tentou se livrar deles, e com um agravante a mais, que foi o fato de tentar tirar a sua própria vida, ter matado o seu corpo físico. Alguns, né, ficam durante muito tempo se vendo nessa situação. Por exemplo, eu me atirei de um precipício. Né? Então a pessoa vai se atirar do precipício, ela vai ver constantemente se atirando, mas não se vê estatelando, ela se vê viva. E isso é que começa a trazer muitas dores. Aquele que se enforca, por exemplo, ele vai ficar ali como se tivesse pendurado, se sentindo pendurado, com falta de ar, mas não vai se sentir morto porque ele não morreu. Então o corpo que ficou pendurado, né? E ele se coloca naquela situação, fica com a mente fixa naquele momento fatídico. Então, o sofrimento é grande. E tem aqueles realmente que ficam durante algum tempo ligados ao corpo físico. Cada caso é um caso. Nós podemos dizer que são todos idênticos, tá? Mas todos eles geram dor, geram sofrimento. Então, como aliviar isso? Através da prece, através das vibrações, pensando nessa criatura nos momentos felizes, né? Porque normalmente nós pensamos só nos momentos ruins da pessoa, tentando vislumbrar o que aconteceu, o que ela fez para levar àquela atitude. Então, sempre relembrando ela das coisas dolorosas. Não, vamos pensar nas coisas boas, na felicidade que ela nos trouxe, nos momentos felizes que nós tivemos com ela, porque aí nós estamos envolvendo em vibrações positivas e acreditar que ela não está desamparada, acreditar em Deus, que Deus está amparando. E no momento em que ela perceber que ela está no mundo espiritual, que o corpo morreu já, ela vai procurar trabalhar para mudar essa situação. E às vezes vai se comunicar num grupo mediúnico, numa casa espírita, como acontece muitas vezes, né? E às vezes vai ser levada pelos amigos espirituais para um tratamento no mundo espiritual, né? Então, aos poucos ela vai se libertando dessa dor que ela mesma causou a ela. Mas a nossa prece, a nossa vibração é fundamental, vai ajudar muito, sim. Sem dúvida. A gente recebeu aqui a participação de uma amiga nossa que não quis se identificar. E ela traz o relato aqui de algo que aconteceu com ela, que é o seguinte. Uma colega de trabalho, que sempre pensei que fosse minha amiga, foi promovida a gerente da filial onde trabalhávamos. A primeira coisa que ela fez quando eu voltei de férias foi me despedir. Sabe por quê? Porque ela sabe que eu tenho dificuldade para engravidar e que farei fertilização in vitro. Em nossa profissão, quando engravidamos, ficamos em casa e somos remuneradas os 9 meses de gestação, mais os 6 meses de licença. Eu tenho 39 anos, sou espírita de criação, mas não consigo perdoá-la. Sigo a vida, tenho várias coisas para fazer, mas quando me lembro dela, me dá um misto de ódio com desgosto, com nojo. E ela fala lá, gente que dava muita dispensa médica, que tinha muitas reclamações, como uma justificativa, né, para demissão. Fiquei 8 anos lá, nunca tomei uma bronca, nunca fui reorientada, nunca recebi advertências ou suspensões. Eu ando muito, mas muito aborrecida. Está muito difícil de esquecer. O que a gente pode falar sobre o perdão aqui, Antônio Carlos? Veja bem, minha amiga, o Chico ele tinha uma frase que ele dizia assim, eu prefiro ser eu a vítima do que eu ser o algoz. Ou
Você foi a vítima, você não causou nada que possa trazer consequências dolorosas para você. Está trazendo dificuldades, é claro, nessa existência, talvez por causa era um emprego, era o seu ganha-pão. Mas você tem condições de se recolocar no mercado. Você ainda é jovem, né? Pode se recolocar. Essa amiga era sua amiga. Então, veja, ela teve uma atitude muito desleal. Então, quando cair a ficha, quando ela perceber que o erro que ela cometeu, ela vai ter que ela vai se cobrar disso. Por que eu fiz isso? Era minha amiga, né? Então, a dor é moral, ela vai sentir essa dor. Então, não cabe a nós desejar que ela sofra mais. Deixa ela viver a vida dela, porque enquanto você lembra dela, você está passando sofrendo a situação novamente, né? Você está revivendo tudo aquilo que ela te fez. Qual a melhor maneira? Quando Jesus diz perdoar o inimigo, ele não diz para nós abraçarmos o inimigo e sairmos aos beijos com ele, porque nós temos sentimentos. É difícil a gente esquecer o mal que nos fizeram. O importante é não ficarmos relembrando esse mal, não ficarmos desejando que ela sofra consequências dos atos que ela cometeu para conosco. Deixar e que a vida, de certa forma, encaminhe e desejar que ela seja feliz, né? E procurar você viver a sua vida, porque cada vez que você lembra dela, você acabou de falar, você sofre, porque você fica revoltado, você fica com raiva. E o que você pode fazer? Nada, já aconteceu. Então coloque uma pedra em cima, continue procurando, se recoloque no mercado. Talvez, tem aquele ditado que diz que há males que vêm para bem, de repente você consiga um emprego até melhor, né? De repente, se você ficasse lá, já estava acomodada, tranquila, e ia ficar lá o resto da vida, naquela vidinha lá. De repente, ela te deu um impulso, mesmo, né, inconsequente, mas te deu um impulso para você buscar algo que talvez venha te trazer uma satisfação muito maior e onde você se realize ainda mais, né? Então, olha isso não como uma coisa ruim, olhe isso como uma oportunidade que Deus te deu para você conseguir algo melhor na sua vida. A gente teve aqui uma outra participação super especial, que é da Dinaura, que sempre está aqui nos acompanhando, ela que é do Tucuruvi. Parabéns para o nosso Clube Amigos da Boa Nova. Boa tarde, Júlio, Antônio Carlos. Estou aqui ligadinha e aprendendo muito com vocês. Obrigado, Dinaura, pela sua participação. Mais uma pergunta chegando agora nos finalmente, né, do nosso programa, aqui no finzinho já, que é do Paulo Ricardo, ele é de Uberaba. Boa tarde, eu gostaria de saber como os ateus são recebidos quando desencarnam. É recebido normalmente, naturalmente, como nós, Paulo, porque ele tem um amigo espiritual dele, ele tem um anjo da guarda dele que está sempre com ele, mesmo ele sendo ateu. A decepção dele é que ele não acredita num Deus. De repente, se ele não acredita em Deus, ele não acredita em nada após a morte. E quando ele desencarna, ele se vê vivo e vê ali um amigo muito superior a ele amparando, vai ser muito decepcionante para ele. Falar, poxa, eu não acreditei em nada disso e perdi meu tempo. Às vezes nem tempo ele perdeu, porque tem muitos ateus aí que fazem tantas coisas boas, tantas caridades, ajudam muito, porque às vezes determinadas atitudes de alguns religiosos levam a pessoa a perder a crença em Deus. Mas não quer dizer que por isso ela se torna uma pessoa má. Ela continua boa pessoa, continua fazendo o bem, seguindo até os ensinamentos de Jesus. Só que ela acha que ela tem que fazer aquilo e que não existe algo além dela. Outros são muito materialistas, então vai depender da criatura. Mas a grande maioria dos ateus, no momento do vamos ver lá, ele fala, meu Deus, me ajuda. É sempre assim. Né? Na hora do perigo ali. Né? Pede ajuda, né? Então, ele é recebido naturalmente. Vai depender do quê? Da posição mental em que ele se encontra, do padrão vibratório em que ele se encontra, ele vai se ver no mundo espiritual. Se ele estiver bem, for uma pessoa boa, ele vai estar se vendo com os amigos espirituais, vai estar vendo ali os entes queridos que desencarnaram antes dele e vai se sentir muito bem. Se for uma pessoa com sentimentos rancorosos, ele vai se ver com criaturas com os mesmos tipos de pensamentos e sentimentos, né? Perfeito. Chegamos então já ao final do nosso pronto atendimento de hoje. Quero mandar aqui um abraço para Inalva Argolo de Vitória da Conquista, que nos acompanhou pelo Facebook. Agradecer a você, Antônio Carlos. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente e aqueles que mandaram as perguntas boas, né? Difíceis de responder, né? Obrigado a todos e até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco nesse especial de vibrações também pelo Clube Amigos da Boa Nova, que você pode fazer parte dessa família e pode estar aqui com a gente divulgando a doutrina espírita. Pronto atendimento volta amanhã às 5 horas, ao vivo para você aqui pelo Facebook também. Você vai poder mandar mais perguntas para as nossas queridas meninas de quinta-feira que estarão conosco. Então, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e fiquem com Deus.